Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live do Tiásia. Hoje foi uma live assim especial, né? Pra gente falar um pouquinho sobre cosplay, vai ser nosso assunto central com a nossa convidada, que é a Flame Kozer, que é cosplayer, é cosmaker e também é model. Olá, tudo bem? Já Peraí. tinha de apresentar pro pessoal, falar teu nome, o que que tu faz, né? Quanto tempo tu tá nessa vida de cosplay, como é que funciona, assim, um pouquinho pro pessoal te conhecer. Tá bem, tudo bem? Eu sou a Flame, eu tô no meio de cosplay faz uns 3 anos agora. Entrei em 2022, 2021, por aí, na época da pandemia. E Uhum. eu comecei a fazer perucas também ano passado, comecei a fazer minhas props, comecei a fazer minhas coisas depois de um tempinho já no meio. Oi, boa noite. E para ser cosplayer, também sou cosmaker, sou wigmaker e agora tô iniciando como modelo. Assim, tipo assim, tu já curtia esse mundo cosplay antes de tu começar? O que que te levou a começar? O que que foi aqueles... Tipo, hoje acordou e disse, vou fazer um cosplay. Como é que foi? Eu já curtia desde criança, na verdade. Eu sempre gostei de fantasia, sempre gostei de me fantasiar, sempre gostei de. Oi, sempre gostei de desse universo todo mais artístico, sabe? Tanto que quando eu era Uhum. bem, teve uma festa de Halloween que eu fui, que eu tinha planejado, né, toda a fantasia, já que eu tinha elaborado bastante ela. Então eu sempre tive vontade, né, de participar do meio de cosplay. Só que antes, como eu era criança, como eu era adolescente, eu não tinha essa oportunidade. Aí, conforme eu fui crescendo, né, quando eu fiquei maior de idade, basicamente, que foi na pandemia, eu tenho 22 anos de idade, Uhum. foi com uns 18, por aí, 17, 18, foi quando eu comecei mesmo, que foi naquela época que tava tudo parado, sabe? Que tava todo Sim. mundo em casa. Aí eu comecei a improvisar as coisas, foi mais fácil pra mim improvisando, né, que eu tive mais tempo e tal. E com o tempo fui comprando as coisas, né? Aí hoje em dia eu consigo comprar mais coisas com o próprio cosplay em si, né? Com trabalhos, com cosplay, com publicidade, com outras coisas também. Como é que foi pra te entrar na comunidade, assim, quando tu entrou no cosplay? Como que tu foi recebida? Tu teve ajuda? Como é que foi, assim, esse teu início? Então, como eu comecei na pandemia, não tinha evento, né? Eu Uhum. comecei, se eu não me engano, foi 2021, na verdade. 2022 foi o primeiro evento, foi isso. 2021, quando eu comecei, como eu não tinha evento, eu não tinha experiência com ninguém, né? Eu não sabia como é que era a comunidade, não sabia como é que eram os eventos. Eu já sabia como eram os eventos, né? Mas eu não sabia como era ir nos eventos de cosplay, porque eu ia como pessoa, assim, né? Normal, sem cosplay, enfim, de civil. E aí eu lembro que o primeiro evento que eu fui, como ainda tava naquele boom pós-pandemia, tava muito diferente, né? Sim. Tipo, de como era antes, assim. E aí eu lembro que o primeiro evento que eu fui tinha muita gente. Eu acho que talvez pela pandemia, né? Que tinha parado tudo. E aí quando voltou, voltou com muita gente. E quando eu fui ali, a primeira coisa assim que eu lembro de ter visto foi que uma pessoa ficou muito feliz quando tirou foto comigo. Eu fiquei tão feliz com aquilo que a pessoa literalmente pulou tipo, deu uns pulinhos assim de alegria, sabe? Foi muito fofo pra mim ver aquilo. Então, pra mim foi uma ótima recepção, né? Porque era meu primeiro evento, era a minha primeira experiência como cosplayer, era a primeira experiência, tipo, usando um cosplay na vida, sabe? E pra mim, Uhum. muito bom, assim, foi uma recepção muito boa do pessoal ali, do público. E depois os cosplayers em si, né? Que eu fui fazendo amizade também, aos pouquinhos. Tu não tinha amizades antes que faziam cosplay. Foi conhecendo o pessoal ao longo dos eventos, decidiu fazer cosplay. Começou assim pela decisão do cosplay que tu queria fazer por um personagem que tu gostava muito. Tu decidiu vendo um anime, como é que foi assim? Eu comecei, se eu for considerar o primeiro cosplay de evento, né? Que foi 2022, foi o Shuya, que é um personagem que eu gosto Uhum. bastante, que eu tenho várias coisas dele. E eu comecei a fazer o cosplay dele mesmo. Tipo, eu fiz algumas partes dele, né? O que dava pra fazer ali, eu fiz. Eu fiz, personalizei o chapéu dele, fiz um casaquinho que ele tem, costurei, pintei. E eu só comprei na época, se eu não me engano, foi sobretudo dele e a calça. A calça não, o colete. Porque eu não conseguia fazer. Uhum. Eu fazer. Pra ficar mais a minha cara também, e pra, tipo, ficar como eu queria, né? Mas eu Sim. lembro que isso também me deu um pouquinho mais de trabalho, porque como eu era muito iniciante, eu não sabia fazer as coisas, né? Daí eu fui me arriscar, assim, daí foi, tipo, tudo meio confuso, mas deu tudo certo.
E foi bem Sim. legal. E se tu tivesse uma dica, assim, pra dar pra quem tá começando agora no cosplay? Já que tu começou praticamente sozinha, por não ter eventos, não conhecer ninguém também do ramo. Qual é a dica, assim, vamos dizer assim, se eu for começar um cosplay hoje, eu começaria por... Eu começaria por um personagem que eu gosto bastante. Que eu tenho uma familiaridade, que eu já conheço, que eu já sei como é, que eu já sei como seria pra fazer também, como seria pra atuar com esse personagem em evento, né? Porque Tu já consegue trabalhar com cosplay? Porque sim, foi um período bem curto, né, de tempo, assim, tu já tá trabalhando com isso. Como é que tá sendo essa experiência pra ti de sair do zero e hoje em dia já trabalhar com cosplay? pra mim é muito bom, porque eu comecei a trabalhar com cosplay em si em 2023. Foi um ano depois do meu primeiro evento, que foi quando eu tive uma parceria com um evento de Gramado, que foi meu primeiro trabalho, digamos assim. Daí eu fiquei muito, né? Depois disso eu consegui mais trabalhos, assim, mas com as perucas em si, como é algo mais fixo, né? Não sei nem se dá pra ver aqui, mas acho que dá pra ver ali. Tem uma peruca Ah, e que pra mim eu posso usar criatividade, que é muito bom também, porque eu gosto muito de usar criatividade nas coisas. e tu tá conseguindo acompanhar, tu tá sendo chamada para os eventos, como é que tá sendo pra ti, assim, essa questão dos eventos hoje? Eu não tô conseguindo acompanhar todos. Eu tinha fechado com 2 eventos de Porto Alegre, só que eu acabei não consegui fechar por causa de questão de tempo e também porque eu tô no último ano de faculdade. Então, pra mim tá bem Uhum. pesado. Mas aí, fora Ah, isso, eu tô fechando com outros igual. Então, tipo, o que dá pra manter, assim, eu tô mantendo até me formar. Porque como eu tô no último semestre também, isso pega muito, né? Tipo, eu tô com TCC, daí tá pegando muito sim, isso. Fora isso, tá tranquilo. Pra mim, quanto mais evento, claro. melhor. E aí a questão assim, ó, tu tá trabalhando, tá fazendo perucas pro pessoal, né? E como é que é a comunidade, assim, como tá trabalhando e conhecendo vários cosplayers e eventos, coisas assim, das crianças estarem mais envolvidas, né? Tu disse que quando tu começou, tu esperou ser maior de idade, tu não chegou a pegar na adolescência esse meio. Mas como é que tu vê isso, assim? Tu esperou porque tu se sentia mais confortável de fazer, tipo, ser maior de idade e começar? Ou deu o acaso de ser maior de idade e começar no cosplay? Os dois, na verdade, porque como eu já queria fazer desde criança e eu tinha um certo medo da comunidade, né? E esse medo não é sem motivo, porque tem muita coisa na comunidade que infelizmente eu descobri depois, né? Uhum, Melhor também, como eu comecei na pandemia e não tinha, tipo, esse contato com as pessoas, assim, diretamente, pra mim era mais tranquilo, né? Que eu também sou meio ansiosa, sim. assim, tipo, socialmente. Eu sou meio Uhum, tímida. E aí eu lembro que, como eu comecei na pandemia, depois eu comecei em evento, eu tinha, acho que 18, 19 anos, agora eu tenho 22. Eu ainda penso muito nisso, porque tem muita criança que começa nos eventos, né, ainda menor de idade, e tem um perigo gigantesco, sabe? Porque tem muita gente mal intencionada nos eventos, tem muita gente que assim, é horrível, sabe? E, tipo assim, quando eu entrei no meio, eu não tinha noção disso, né? Tipo, eu tinha uma ideia, assim, mas não sabia que era tão comum. E hoje em dia que eu tenho uma noção uhum, disso, eu fico apavorada, porque, tipo assim, tem umas coisas horríveis, né, no meio de cosplay que a gente sabe que tem, que sempre vai ter, infelizmente. Só que não dá pra gente compactuar com isso, não dá pra gente, tipo, passar pano pra isso e fingir que não vê, sabe? Porque, querendo ou não, se tu deixa sim. um cosplayer menor de idade, desacompanhado num evento, andando sozinho, enfim, andando com gente muito mais velha, ele vai estar correndo um risco, sabe? Ele vai estar correndo um risco que, se tu não para aquilo ali depois, vai ser muito pior. É, às vezes eu também fiquei sabendo de coisas ao longo de conforme eu fui trabalhando com isso, né? Antes a gente ficava ouvindo algumas coisas. E realmente esse ponto aí que me chamou a atenção foi tu falar, né? Eu esperei ser maior de idade. Boa noite, Celo. Boa Eu noite. esperei de ser maior de idade. Aí eu fiquei curiosa na questão de se foi porque tu tinha medo da comunidade mesmo ou se deu o acaso de tu entrar depois, né, maior de idade. Como tu recebe muito pedido, tipo, o pessoal pede, tipo, cosplays mais antigos? Ou o pessoal tá mais pelo moderno ou que tá em alta agora no momento? Atualmente, assim, com as perucas, pelo menos, o pessoal pede mais que tá no hype, né? Geralmente, tipo, aquele anime mesmo que lançou do Dan Dan Dan, quando lançou aquilo ali, tipo, bastante gente me chamou pra ver a peruca, né, do personagem. A maioria, Uhum. com a agenda aberta também, a maioria só viu orçamento, mas a maioria vê os que estão em alta, os que estão em hype, assim.
E tem um ou outro pessoal, assim, mais velho, né? Que já é já mais antigo, assim, já é dessa época mais antiga dos animes também, que pede essas perucas mais antigas. Que eu acho que isso também vai muito a faixa etária, né? E como eu tô Sim. já. Como, tipo, eu pego essa vibe, assim, dos animes mais novos, tipo, tem os que eu não conheço, né? Do pessoal mais antigo, assim, que eu não sei, tipo, por exemplo, o Hunter x Hunter. Eu conheço, né? Eu vi, é da minha época, digamos assim. Só que eu sei que o criador também tem Yu Yu Hakusho, que eu nunca vi. Que eu sei que existe, mas eu nunca vi. Uhum. E aí, isso Sim. pra mim já é, tipo, mais antigo. Mas, tipo, esse caso aí, eu nunca tive solicitação de peruca de Yu Yu Hakusho, por exemplo, mas de Hunter x Hunter já. Então, eu acho que também vai adaptando no público, né? Mas eu acho que é bem E tem diverso, assim. gente, ó, DVD. Tem gente que faz de anime meio esquecido. Eu sei de anime meio esquecido. Também. Eu também. É, tu gosta de fazer de anime esquecido. O Ah, eu problema do gosto. anime esquecido é o reconhecimento, eu acho, um pouco da galera, né? De Sim, pegar referência. Porque às vezes, esses dias eu fui num evento e eu percebi isso. Eu vi um menino que ele tava de palhaço, assim, e eu achei muito legal. Só que era um palhaço diferente, ele tava sem camisa e palhaço. Eu falei assim, nossa, eu já vi em algum lugar, mas eu não consegui linkar na hora. E depois eu cheguei em casa e fui ver uma série e falei, aí, tipo, eu falei, ah, era dessa série que ele tava de cosplay. Tipo, na hora eu não linkei, porque tava muito bom. Se eu tivesse linkado no momento, ia ser muito legal. sim, sim. Fire Force e Shedehiro. É, tá, eu não conheço. Fire Force acho que eu conheço de nome, mas o outro não. Não sei se qual foi o cosplay mais diferente que tu já fez? O que deu mais trabalho, vamos falar assim. Que me deu mais trabalho. Eu acho que ultimamente os que me deram mais trabalho foi o do Micaela, de Owari no Seraph, que é um anime meio, tipo, bem desconhecido, né? Mas que eu gosto. Que não é tão antigo, mas é bem desconhecido. Porque eu tive que fazer a espada dele. Inclusive, a espada dele eu fiz do zero. Foi a primeira espada que eu fiz, só que eu não consegui vender ela, então ela fica ali guardada de lembrança até hoje. E aí, por ter que fazer a espada dele, pra mim foi bem complicado, né? Porque eu não sabia como é que eu ia fazer, assim. Daí eu fiz meio sem saber se ia dar certo. Mas deu tudo certo. E eu acho que fora esse, que eu tive que fazer a espada, eu acho que o mais complicado pra mim também foi o do Gogol, que foi o que eu apresentei no Anime Extreme ano passado. Porque eu Uhum. fazer a apresentação dele, não ficou do jeito que eu queria, né? Eu queria fazer com mais tempo, mas não deu tempo. E aí, pra fazer a apresentação, eu tive que comprar as coisas, tive que fazer os bonecos, tive que fazer tudo do zero, né? E aí eu fiz tudo meio que, tipo, na correria também, então isso também, tipo, me deu aquela pressão, assim, de fazer na correria, mas eu sempre faço na correria, dá tudo certo. Então, deu tudo certo. E eu acho que agora o mais complicado que eu tô fazendo é o da Furina, que eu tô fazendo a peruca dela e eu quero fazer a peruca dela com LED. Então, eu tô Hum, bem calmamente, né? O LED já tá posicionado, inclusive tá na minha frente, a peruca. Só que eu tô fazendo ela bem devagar, assim, tipo, falta arrumar os fios e tudo, então vai demorar ainda. Queria ver se eu fazer eu esse ano, acho hein? que essa questão tem que ter um dom pra trabalhar tipo artesão pra fazer um cosplay, ou tu acha que qualquer um consegue? Eu acho que qualquer um consegue. Eu acho que é muito questão de prática. Eu sempre fui uma pessoa que gostava, né, de artes em geral, desde criança. Então, eu sempre gostei de pintura, de desenho, de recortar, de montar, de massinha de modelar, de tudo quanto é coisa possível, assim, de montar um monte de coisa, né? E eu Uhum. acho que também se traduziu no cosplay, quando eu entrei no cosplay, mas eu acho que também é uma questão de prática, porque muita coisa eu não sabia, né? Muita coisa eu não sei ainda. E eu fui aprendendo, testando. Então eu acho que é uma questão de prática também. Porque se você vai testando, você vai aprendendo mais coisas, né? E vai aprimorando e vai ficando melhor. Eu acho que o cosplay é Sim. muito sobre aprimorar. Ai, que legal. E eu vou assim, o, o melhor evento que tu já foi? Teve um evento assim que tu te sentiu assim por estar às vezes com cosplay legal que tu queria, ou tipo, já aconteceu, vamos falar de duas coisas legais. Assim, o que já aconteceu de ruim contigo, não precisa falar o nome do evento, assim, mas o que aconteceu de bom, melhor que já aconteceu contigo em eventos, e a pior coisa que já aconteceu contigo em eventos. A pior coisa. Assim, tiveram algumas coisas, né, que eu considero bem ruins até hoje, que eu ainda acho meio zoadas, assim, né? Claro, eu relevei, mas enfim.
Uma delas foi que logo no começo, quando eu tava começando os eventos, eu lembro que eu apresentava muito, né, no teatro. Eu sempre gostei dessa parte do teatro também, do cosplay. Eu ainda gosto. Só que hoje em dia, como eu tô sem tempo, eu não tô fazendo. Fiz ano passado, Uhum. isso só. Mas eu lembro que em um evento que eu fui, eu tava pra apresentar, né, uma apresentação em dupla. Era eu, um amigo meu. E eu lembro que a apresentação travou, o áudio dela travou. E foi muito constrangedor, porque, tipo assim, a gente tava numa cena que era cena decisiva, digamos assim, sabe? Aquela cena de, tipo, vai dar alguma coisa. E ficou sem som. Uhum. E aí, ele fazia curso de teatro também, né? Ele, tipo, sabia improvisar e eu não sabia muito. E aí eu lembro que, tipo assim, a nossa cena, na hora, era segurando uma garrafinha, né? Acabou que, tipo, eu joguei a garrafinha na cara dele sem querer, no silêncio. E aí, tipo, a gente improvisou aquilo ali, ficou muito constrangedor. E aí, tipo, depois eu pedi desculpa pra ele, eu fiquei morrendo de vergonha. A gente ainda ganhou, só que tipo, foi muito constrangedor. Porque, tipo, ficou um tempão com o som parado, sabe? E aí ficou uma coisa meio esquisita, assim, pra mim na época, né? Depois eu falei ali que foi chato essa questão que, tipo, parou o som, que ficou um silêncio constrangedor, que ficou uma coisa, né? Mas depois a mesma apresentação também travou e também travou o som em outro evento. Então eu não sei se foi azar da apresentação, que eu não apresentei mais depois, né? Mas a gente ganhou nesses eventos aí, só que a gente não apresentou mais depois, porque foi muito azar junto. E eu não sei se foi da apresentação, eu acho que talvez, talvez foi da apresentação, porque foi em mais de um evento, mas foi tipo dois. E fora isso, eu acho que o que eu achei mais. O que eu achei ruim assim de evento foi fila, quando tinha muita fila. Que eu lembro que um Uhum. evento com muita fila, muita fila mesmo. Que aí eu lembro que aquilo ali foi bem chato pra mim. Tu ficar ali na fila um tempão esperando com aqueles props, às vezes é pesado, às vezes é cansativo. Já entra no evento já numa vibe ou não? Tipo assim, cansado já. Do meu ponto de vista, atrapalha bastante, porque se tu tá com cosplay pesado, com prop, com peruca, num calor, aquilo ali pesa muito. Principalmente no calor, né? Porque tu Uhum. tá com peruca e por si só já dá um calor. Aí tu tá com mais roupa que fica mais pesado, tu tá com prop, tá com sapato, às vezes pode ter salto, pode ser pontudo, pode ser desconfortável. Então, pode ser até meio ruim de andar. Então, pra mim, isso atrapalha bastante, né? Você fica bastante tempo esperando ali no sol, no frio também, na chuva às vezes, né? Mas na chuva nunca me aconteceu de ficar em fila. Já me aconteceu de sair de evento correndo na chuva, mas aí foi engraçado. Mas, tipo, pra mim isso atrapalha bastante. Se ficar ali um tempo assim na fila, tanto no sol quanto no frio, pra mim isso atrapalha bastante. E tem diferença, assim, no cosplay? Tipo assim, ah, vou fazer um cosplay pra participar de evento ou vou fazer um cosplay pra competição? Tem alguma diferença? Do meu ponto de vista, tem. Porque, do meu ponto de vista, né, tem cosplays que tu não, tipo, não que tu não possa levar, mas que, tipo assim, que eu não recomendaria tu levar pra competição, sabe? Uhum. É uma coisa muito simples, assim, muito casual, não sei, uma coisa que não é elaborada, que não tem. Não é uma coisa competitiva, sabe? Tipo, não é um cosplay que tu olha assim, tu pensa, nossa, isso aqui é complexo, isso aqui, tipo, tem um grau de dificuldade, tem toda uma elaboração ali, tem todos uns detalhes. É algo simples. Então, tipo, esses cosplays mais simples, assim, eu não levo. Eu não acharia Sim. legal. Eu acharia legal levar pra teatro, por exemplo, pra atuação, aí eu acharia legal. Mas pra competição, assim, pra desfile, eu não vejo muito propósito. Porque, Ah, esse comparado é um ponto de vista bom. É porque às vezes o pessoal vai competir, né? E tem isso também, tipo, de qual cosplay vou levar pra competir, né? E eu vejo que também o grau de dificuldade ali, conforme para julgamento, fica complicado, né? Às vezes quando é um cosplay muito simples e outro cosplay todo cheio de adornos, todo trabalhado, fica difícil até para os jurados colocarem em nível de igualdade para poderem julgar, né? Os cosplays de forma justa. Publicidade. Como é que funciona essa publicidade de cosplay? Como é que tá funcionando para ti? pra mim é bem tranquilo. Eu acho bem legal, assim, porque eu já curtia, né, trabalhar com a internet antes. Então, pra mim, como agora tá integrando tudo, pra mim tá sendo bem tranquilo, assim. Eu acho legal já trabalhar com a internet. E só o que eu acho complicado é a questão da imagem, né? Mas fora isso, é tranquilo. Uhum. E tu é mais tímida, assim, ou tu tá já te acostumando a essa coisa de trabalhar com a imagem?
Ou se quando tu tá de cosplay, tu é menos tímida do que quando tu tá assim, sem cosplay.